Olá, bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E eu espero que esse dia tenha sido um dia de maravilha, esteja sendo um dia de vitória para a sua vida e, e que nós estejamos dando um testemunho fiel, verdadeiro, da verdade de Deus, né? E também andando na gratidão por tudo que Deus tem feito e tem realizado sobre nossas vidas. E hoje eu quero fazer uma breve meditação em Mateus, capítulo 10, versículo 27, que diz: O que vos digo em trevas, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Jesus sempre exerceu o seu ministério evangelístico de uma forma intensa e muito determinada, e ensinou e treinou os discípulos para que eles pudessem sair, né, daqueles campos ali de toda a Judéia, daquelas regiões, daquele contexto, e proclamar esse evangelho ao mundo inteiro. Graças a Deus que hoje o evangelho tem sido proclamado no mundo, né, em várias partes desse mundo, em países que são de difíceis acesso, né, de difícil acesso ao evangelho, e em países livres também, como o Brasil. Então, a intenção de nosso Senhor Jesus Cristo era introjetar na vida de cada discípulo, de cada servo, a responsabilidade, o comprometimento e o compromisso, né, de eles anunciarem essa palavra para todo mundo. E eu fico pensando, nós, enquanto servos e crentes em Deus, como estamos gerenciando, administrando e trabalhando essa questão da evangelização? Como estamos trabalhando a questão da missão que Deus nos deu, da grande comissão? Como estamos trabalhando, né, essa questão do nosso evangelismo pessoal? A gente tem falado para as pessoas sobre a palavra de Deus, a gente tem divulgado o evangelho para algumas pessoas. Não se trata de mídia, porque hoje você sabe que o evangelho está muito midiático, né? Hoje se anuncia muito as obras que se faz nas igrejas, se anuncia muito que deu cesta básica, se anuncia muito que fez isso, fez aquilo, que fez festas, fez show e tal. E a essência, o evangelho verdadeiro, às vezes não está sendo pregado como se deve pregar, como se deve anunciar, como se deve, né, dizer às pessoas que estão sofrendo no mundo. Às vezes temos vizinhos e vizinhas e pessoas tão próximas que estão passando grandes crises emocionais, psicológicas, traumas de alma, né, dificuldades incríveis para até viver e raciocinar e se locomover, doenças, aflições, pragas e mais pragas arruinando o mundo. E às vezes estamos tão perto e não temos a sensibilidade para poder ir anunciar o reino de Deus a essas pessoas e pregar o evangelho a essas pessoas. O reino de Deus precisa ser proclamado. Eu acho que nós devemos ter um toque de despertamento para começarmos a fazer isso. Anunciar o evangelho onde quer que nós vamos, anunciar o evangelho às pessoas, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, é a graça de Deus, trazendo libertação ao homem, cura, milagres e salvação. Então, é um despertamento que nós precisamos ter ultimamente, não é, para anunciar o evangelho a toda criatura, conforme Jesus ensinou. E Jesus usa uma linguagem extremamente metafórica, né, conversando com os discípulos, e diz para eles: vocês precisam anunciar o reino de Deus. Mas de que forma? Isso tudo que eu estou dizendo para vocês nas trevas é exatamente no segredo, né? O que eu digo para vocês em trevas, isto é, em segredo,
os segredos do Evangelho, o segredo do reino de Deus, que eu tenho ministrado para vocês, que eu tenho passado para a vida de vocês, vocês precisam dizer isso à luz do dia. Quer dizer, vocês precisam ter a disposição e receberem a liberdade para proclamar tudo isso que eu tenho ensinado para vocês para todas as pessoas, mesmo saindo aqui das cercanias, dos campos da Judéia, da Palestina, dessa região toda. Esse ensinamento que vocês receberam não é para ficar dentro da alma de vocês e não é para ficar dentro de vocês sem ser exposto, sem ser externado, não é? Sem ser anunciado para outro e contado. Esses segredos maravilhosos do reino de Deus, sobre o reino de Deus, precisa ser anunciado à luz do dia, isto é, sem temor, sem constrangimento, não é? Sem ocultar absolutamente nada, e anunciar. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. O que se vos diz aos ouvidos, isso é, os segredos que são contados sobre o reino de Deus, sobre o poder de Deus, os mistérios da graça de Deus, que é contado aos ouvidos no intimismo, não é? Na pessoalidade. Não fique para você isso que aprendeu. Não retenha isso que aprendeu do Evangelho, né? E não guarde para si ou passe para outros apenas por interesse, ou passe para outros apenas para receber algo em troca. Não é para fazer isso. Ele diz o que vocês receberam, né, nos ouvidos, ouvido da ideia de intimidade, ouvido da ideia de interação, de segredos, de mistérios, né? Ouvido da ideia de estruturação. O que se ouve ao ouvido, isso é, entrou, permaneceu, edificou, ficou, né? Se estabeleceu ali. O que isso provocou em você, esse impacto que entrou na vida de vocês, a ponto de permanecer, a ponto de perdurar, né? A ponto de se fixar ali e fazer morada na sua estrutura. Isso tem que ser contado nos telhados. Telhados é uma linguagem também que Jesus usa, cultural. É uma linguagem cultural, porque na Palestina os telhados são planos, né, os topos das casas, e era muito costumeiro, era muito normal as pessoas se reunirem nos telhados para conversar, em cima desses lugares, para conversarem, para jogar conversa fora, para fofocarem, para fazer de tudo. E esse hábito, esse costume era cultural. E tinha um outro tipo também de comportamento dos vendedores de coisas. Quando eles tinham compras, quando faziam compras novas, eles anunciavam nos telhados, gritavam em cima dos telhados, são os pregadores do telhado, né? Gritavam nos telhados que tinha material novo para as pessoas comprarem e adquirirem. Então eles anunciavam por sobre os telhados, em cima dos telhados, as coisas, e também as pessoas se reuniam, famílias costumavam se reunir no telhado para baterem papo. Então, como isso é uma cultura, era cultural, Jesus diz, vocês têm que anunciar do telhado, porque do telhado a abrangência é maior, seria essa a ideia. Falar do telhado é uma abrangência mais evidente, maior, ia mais além, o anúncio, as vozes, né, iam ecoar muito mais longe, iam vociferar, vocês iam vociferar muito mais distante, anunciando de cima do telhado. Então, o evangelho não é para ficar oculto, não é para ficar preso, aprisionado dentro de uma pessoa sem que ela revele. Então, fale do evangelho, anuncie o evangelho, irmão. Você tem um compromisso com Deus. Anunciar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, aproveitando sempre as oportunidades, como Paulo disse, remindo o tempo.
Isso é, aproveitando as oportunidades e anunciando enquanto pode. Você já fez isso? Anunciou o evangelho já? Hoje, ontem, anteontem, você tem anunciado o evangelho? Fale ainda que seja um pouquinho. O pecado da omissão é grave. Fale ainda que seja um pouquinho para pessoas. Embora o evangelho hoje, nesse nosso contexto, aqui Brasil principalmente, está muito escandalizado, está muito mal visto, né? Está difícil de você falar do amor de Deus hoje, porque depois da ascensão dessas redes sociais, tem vindo muitas pessoas falando contra a igreja, contra o evangelho, contra a Bíblia, contra Deus, e isso virou uma guerra impressionante, né, na mente das pessoas, principalmente fracas, que não tem nenhuma estrutura para receber esses tipos de combates, de embates, né? Então, é muito sério o anúncio do evangelho hoje, mas não desanime não. Continue falando do evangelho, anunciando o poder de Deus, porque é importante e é edificante e vidas estão precisando de você. Não deixe de falar do amor de Jesus Cristo. Anuncie essa palavra enquanto há tempo, pregue essa palavra enquanto há tempo, porque Jesus está voltando e Ele quer que a gente anuncie. Ele está dando uma ordem imperativa aí. O que foi dito para vocês no oculto, que ele usa o termo trevas, escuridade, o que foi dito para vocês no esconderijo, na intimidade, não é? O que foi dito para vocês, fala à luz do dia, anuncia. E o que foi dito aos ouvidos, os segredos sobre o reino de Deus, que foram contados aos ouvidos, anuncie dos telhados. Isso é, proclame para que todo mundo possa ouvir. Que Deus te abençoe grandemente. Paz seja contigo, que Jesus te dê graça e te abençoe. Eu estou com um violão aqui, eu estou vendo o violão aqui. Vamos encerrar assim, falando assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, que Deus te abençoe grandemente, enche a tua vida de paz, em nome de Jesus. Amém, Jesus.